Meus irmãos, minhas irmãs, que bom mais uma vez estarmos juntos. Deus nos deu essa graça, a graça de nos colocarmos na escuta da sua palavra. Hoje domingo, dia do Senhor, 19 de junho. Hoje, depois das festas que nós vivemos, já desde o domingo passado, com a Santíssima Trindade, estamos no tempo comum. Tempo comum é aquele tempo em que toda a comunidade se aplica no seguimento de Jesus, caminhando com Ele, reproduzindo na vida a experiência dele. 12º domingo do tempo comum com o evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 24. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a pergunta de Jesus no evangelho deste domingo, quem diz o povo que eu sou, é decisiva. A pergunta que hoje nós fazemos: quem é Jesus para nós? Lá na Galileia, ele inicia a sua caminhada para Jerusalém. E ele já faz um anúncio do que vai acontecer com ele em Jerusalém. Sofrerá a paixão e a morte. O contexto em que se desenvolvem os versículos presentes é o da oração de Jesus com seus discípulos num lugar retirado. Pois é, olha aí, Jesus, o Filho de Deus, como vimos domingo passado na solenidade da Santíssima Trindade, segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus. O evangelista mostra que Jesus rezava, estava rezando com seus discípulos num lugar à parte, sozinhos, não é? Eles com Jesus e Jesus totalmente absorvido com o projeto do Pai, o reino pela qual ele entregou a sua vida. A primeira leitura do livro do profeta Zacarias anima o povo massacrado, o povo sofrido, o povo indefeso, para que continue viva a esperança de libertação que os grandes e poderosos não podiam e não podem realizar, e que se concretizará com o Messias. Os grandes, os poderosos não podem fazer absolutamente nada em favor do povo, com opressão, com imposição, com dominação. Não realizarão absolutamente nada se não se colocarem no caminho com o povo, para sentirem as necessidades do povo.
A verdadeira autoridade política, religiosa, aqueles que têm poder, só farão alguma coisa que realmente vale a pena se caminhar com o povo. Lá de cima, dos palácios, dos escritórios, fazendo decretos, só vão prejudicar, e muito, a vida do povo, do trabalhador, dos pobres. Pois é, para os que sofrem, não é? É que Jesus vai agir, como lá no Antigo Testamento as grandes lideranças agiam. Para ele, todos olharão para Jesus, não é? E nele receberão o alento para fazer o caminho. No Evangelho, então Jesus quer saber o que estão dizendo dele, qual é a compreensão que o povo tem dele, da sua pessoa, da sua missão. Ele é comparado então com os profetas. O povo não consegue alcançar a identidade de Jesus que Pedro, movido pelo Espírito Santo, alcançou. Para o povo ele é um dos profetas que voltou, não é? Pedro é que vai tomar a frente e em nome dos seus companheiros vai responder que ele, Jesus, é o Messias, é o Cristo em grego. É o ungido por Deus, não é? Aquele que dá a vida e a liberdade para todos e a todos encerra no projeto amoroso de Deus. Olha que maravilha. O Cristo de Deus, o ungido de Deus, aquele que atrai a todos para viver no projeto amoroso de Deus que ele viveu plenamente. O silêncio que ele impõe, não digam a ninguém, deve ser compreendido como receio de que sua missão seja ideologizada, fanatizada, banalizada ou até ridicularizada. Apesar da afirmação de Pedro, os discípulos também não têm claro ainda, com certeza, o que seja o messianismo de Jesus, esse messianismo que vai se construindo com eles enquanto caminham. No versículo 22, Jesus instrui os discípulos sobre o que acontecerá com ele em Jerusalém. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes, escribas, morto, mas ressuscite no terceiro dia. Ele não sofrerá por acaso. Jesus não sofrerá por acaso. Seu sofrimento é resultado do confronto com o poder estabelecido, poder político, poder religioso, confronto com o sinédrio, E esse confronto, de certo modo, já está nos planos do Pai, porque a humanidade não aceitaria a proposta de Jesus. E ele enfrentará então as forças da morte como filho do homem, ou seja, na fragilidade humana, sem recursos extraordinários vindos do alto ou de fora. Em seu corpo e humanidade, ele revela o projeto de Deus, dizendo no último instante de sua vida: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quer dizer, eu já realizei tudo o que o Senhor me confiou. Pelas classes dirigentes, como a gente disse, simbolizadas no sinédrio, ele será morto. Os senhores do poder, do dinheiro, da verdade, Porém, ele mesmo afirma que a morte será vencida. Deus, o Pai, o restabelecerá, o ressuscitará, e ele será vitorioso. Quem é que vai com ele até o fim? Quem é que vai segui-lo? Quem é que vai acompanhá-lo? Presta atenção. Primeiro, para segui-lo, ele põe então as condições. E ele dá aqui um ensinamento fantástico. Se alguém quiser me seguir, não é obrigado. Você quer me seguir? Então, primeiro, renuncie a si mesmo. Meus irmãos, quem é que no mundo hoje renuncia a si mesmo? E o que é renunciar-se a si mesmo? É desfazer-se de toda ambição pessoal, desfazer-se de toda presunção, ser pobre no sentido do despojamento total, para acompanhar Jesus, rompendo sempre com todas as estruturas iníquas, mentirosas,
fraudulentas que geram a morte. E nós vivemos num mundo que gera mais a morte que a vida. Portanto, um mundo que ainda precisa experimentar o reinado de Deus, perto de nós e longe de nós. Segundo, tomar a cruz. Meus irmãos, tem gente que, ou até religião, que se diz cristã, mas já deixou a cruz de lado. Em vez da cruz, prosperidade, ganhar dinheiro, levar vantagem, ficar por cima, ter bens. Essa religião não é a religião de Jesus Cristo. Não é a religião que ele ensinou, não é? Então, tomar a cruz é não ter medo de ser perseguido. E aí está a nossa identidade com ele. Se somos perseguidos, estamos identificados com ele. Saber que a sociedade que o matou, as estruturas que o mataram, procuram matar aqueles que são seus fiéis seguidores. E terceiro, segui-lo no caminho. Aceitar então caminhar com ele, sabendo que no caminho vamos experimentar a marginalização, a incompreensão, as hostilidades de uma sociedade injusta que continua levando muitos irmãos e irmãs à morte. O que devemos fazer? Reconhecer que em Jesus todos somos filhos, filhas, irmãos, irmãs, e, portanto, solidários com os que sofrem e estão sendo crucificados. A fome está tomando conta do mundo de novo. A fome está tomando conta de um país que se diz cristão, que diz Deus acima de tudo. Pois é, alguma coisa aí está errada. Muitos estão sendo crucificados por causa da fome, por causa do ódio, por causa das polarizações políticas, por causa dos interesses grupais, e assim por diante, sobretudo por causa da violência. Ser cristão é fazer outro caminho, o caminho de Jesus. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.